tem como dar errado. Se tu estudar, não tem como dar errado. É estudar e aplicar, estudar e aplicar. Tem um cara que fala que o resultado vem da execução, não sei se tu conhece, cara. A gente virou, ano passado foi 18%, a gente terminou 2023 com 18%, agora no ano de 2024 a gente está crescendo em média 38%, com uma base de lucro de 22%, 23%. Foi meio que uma necessidade no momento, a gente começou exatamente por uma necessidade, foi em plena pandemia, né? Eu trabalhei 11 anos no comércio, e aí durante a pandemia eu acabei sendo desligado, e a gente, né, eu optei por abrir o meu negócio, né, por abrirmos o nosso negócio. O hambúrguer, na real, ele tem um sentimento muito afetivo para mim, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe foi morar na capital, em Porto Alegre, em busca de dar uma vida melhor para mim, para meus irmãos e tudo mais. Então, tipo, sempre que a gente ia visitar, a gente colava direto no McDonald's, né? Então, o hambúrguer, para mim, ele tem esse senso de família, né? Me lembra minha mãe, o amor, o compartilhar a refeição, né? E foi por esse lado que a gente decidiu empreender. Na verdade, a gente começou por uma necessidade e depois só foi, né? Aprendendo e indo atrás, graças a Deus. Nossa hamburgueria se chama Richmond Burger, a gente fica em Cachoeira do Sul, né? Somos umas crianças ainda, temos 2 anos e meio de história recém. E a gente decidiu abrir na cozinha da nossa casa, né? Então a gente começou somente com delivery. Eu e a Bi, era a Bi tirando o pedido e fritando batata, e eu fazia o burger e montava. Tínhamos um rapaz o João, né, que é o nosso braço direito aqui, ele, a Bianca, então cuidam do nosso marketing, né? Então eles cuidavam das redes sociais para nós. E tínhamos o rapaz que fazia a tele, né? O motoboy, então era esse, cara, 5 pessoas no começo. Foi muito desafiador, porque na verdade a gente não tinha a mínima noção. Sabia o que a gente estava fazendo. Nem imaginava que era ficha técnica, nada. Então, né, nós tínhamos um faturamento médio na época ali de 12, 15 mil reais. Quando eu tinha lucro, né, quando sobrava ali 1, 2%, né? Não sobrava nada. E aí, não vou me esquecer, fevereiro de 2022, quando eu fui fazer o fechamento do mês, no começo de março ali, eu vi que a gente tinha faturado 5 mil reais a mais do que eu achei. E, tipo, para onde é que foi esse dinheiro, né? O que eu tinha feito com esse dinheiro? Enfim. E aí eu disse para a Bianca, a gente precisa de alguém que nos ensine o caminho, né? Sozinho a gente não vai conseguir. E aí, me lembro que eu saí na rua, quando eu voltei, abri lá o Google, pá, Matheus Lé. Aí também seu restaurante, né? Aí a gente começou a pesquisar, a gente ficou 2 semanas pesquisando bastante. A gente deu muita sorte, Matheus, porque bem na época haveria a semana da jornada rumo ao lucro. Então eu disse para ela, pô, eu vou assistir todas as aulas, e aí como a gente trabalhava à noite, eu não conseguia acompanhar durante a noite, né? No outro dia de manhã eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era olhar o da aula. Cada aula que eu olhava, ela me lembra que ela olhava para mim e ela dizia, que houve que tu tá tenso? Eu disse, cara, cada tapa na cara, assim, que, meu Deus, a gente tá fazendo tudo errado. A gente não sabia, não tinha ficha técnica de nem, a gente não sabia precificar, né, consequentemente. A gente não tinha controle de CMV, a gente não tinha, não sabia comprar na quantidade certa, não tinha controle de estoque. Enfim, nada, né? era um caos ali. E aí eu terminei de assistir a Jornada Rumo ao Lucro. Minto pra ti, no terceiro dia, eu acho, da Jornada Rumo ao Lucro, eu já entrei em contato com a equipe e disse, vou comprar o curso, preciso comprar o curso, né? E aí o pessoal respondeu assim, não, segura, calma, coração, vai dar tudo certo. E eu lembro que na época eu recebi eu estava muito em dúvida, porque na época a gente não tinha o dinheiro para arcar com a parcela, né? E aí eu me lembro que eu mandei um áudio explicando toda a nossa situação, né, a nossa realidade, enfim, que na época, né, para nós era praticamente inviável o valor da parcela. E eu enviei o áudio, acho que era 9 da manhã, né? E cerca ali pelas 10h30 eu recebi um áudio teu, me explicando e se colocando à disposição de colocar o meu contato para outros alunos da escola, né? Eu lembro que eu olhei pra Bianca e disse, pô, o cara é pau ferro, velho. Pô, o cara mandou um áudio pessoal, né? E eu disse, não, vamos encarar, vamos encarar. E aí a gente comprou, a gente estudava madrugada, acordava cedo, metia a cara, mas foi muito tranquilo, assim, é muito tranquilo, né? Claro, trabalhava em casa, então acordava e já via o que ia fazendo, então a gente ia editando, não tinha aquela coisa de horário, né? Era tudo junto, tudo misturado. A primeira
primeira de todas, Matheus, que começou a nos dar clareza foi a ficha. Então, no momento que a gente fez a ficha técnica, que a gente precificou, que a gente notou que, pô, tinha hambúrguer que a gente vendia, a gente perdia dinheiro. Tinha porção que a gente estava vendendo, a gente estava perdendo dinheiro. Ou seja, a gente estava pagando para trabalhar, na verdade. Por isso que a gente estava na corrida dos ratos, né? Correndo atrás da roda o tempo todo, sempre correndo atrás da roda. Né? Então, essa eu acho que foi a primeira clareza. Assim. A segunda e mais contrastante foi o desperdício. A gente não anotava desperdício. Tu imagina, o primeiro mês que a gente anotou, a gente tinha um faturamento, vamos botar um faturamento médio de 12 a 15, a gente teve R$ 1.000 de desperdício. Aí eu olhei e claro, nunca vai sobrar dinheiro, né? Não vai sobrar dinheiro. Matheus, o conteúdo da escola ele é tão detalhado, a gente estava conversando sobre isso, eu e a Bi, hoje, né? Que nossa conversação ele é tão detalhado, e ele te dá o passo a passo, literalmente o passo a passo, ó, tu vai fazer isso, o fator de correção é assim, entendeu? Desenhado, né? Tipo, só falta pegar a tua mãozinha e dizer, ó, faz assim. Ele é tão pra prática mesmo, que, nossa, tipo, daí tu começa a aplicar, começa ao natural, entendeu? É natural, assim, das coisas. Hoje em dia a gente pensa assim, cara, como é que a gente não tinha ficha técnica? Sabe? Como é que tu não tinha ficha técnica? É inacreditável uma coisa dessa. Eu tava com muito medo porque foi um período que a gente teve que pedir dinheiro emprestado para a mãe do Cauã para pagar o aluguel. E eu ficava, nossa, a gente tá tendo que pedir dinheiro emprestado e a gente vai fazer um investimento, não sabe se vai conseguir honrar. Quando a gente começou a ver o resultado com as primeiras aulas ali, eu fiquei, meu Deus do céu, achamos o que a gente estava tanto pedindo para Deus, né? E foi muito rápido, porque a gente estudava, claro, muito, estudando muito, e aplicando, e quando a gente olhou o resultado, eu fiquei, tá certo, vamos, bora pra frente. Nós entramos na última semana de março, né? Ali que foi dia 23 de março de 2022. Não vou esquecer, se eu não me engano, foi essa data que nós entramos, foi na última semana. E aí eu disse para ela, para Biné, vamos meter a cara, vamos subir. E aí fizemos o cardápio vendedor. Já com o cardápio vendedor, no primeiro mês, nós tivemos 10% de lucro. Então, tipo, a gente não tinha só com o primeiro módulo da escola, né? Então, na verdade, só o primeiro mês da escola a gente já pagou 50% do investimento da escola na época, né? Não tem como dar errado. Se tu estudar, não tem como dar errado. É estudar e aplicar, estudar e aplicar. Tem um cara que fala aí o resultado vem da execução, não sei se tu conhece esse cara. A gente virou, ano passado foi 18%, a gente terminou 2023 com 18%. Agora, no ano de 2024, a gente está crescendo em média 38%, com uma base de lucro de 22, 23 ao mês. Mas eu digo uma coisa, meu amor, o lucro ele é maravilhoso, traz uma segurança, mas a realização, isso ninguém tira de nós, entendeu? Tipo, E eu acho que a gente acaba muito, né, da questão financeira, sobre ficha técnica, Mas desde que a gente entrou na escola, a gente teve que mudar o nosso CPF para mudar o nosso CNPJ. E hoje até a gente estava olhando os números ali e vendo, é surreal, sabe, o crescimento da empresa, mas principalmente o nosso crescimento. O que a gente mudou como pessoa depois que a gente entrou na escola, assim, não tem como eu explicar, sabe? Então eu acho que se tá com algum medo, enfrenta ele realmente, porque não é só a empresa que vai ser transformada, é a gente. a vida, né? É a vida, é verdade. E, tipo, acho que o medo de todo ser humano. Não existe nenhum que não sinta. Mas não importa o que a vida faz contigo. Importa o que tu faz com isso. Entendeu? E o medo nada mais é que Deus batendo na tua porta dizendo assim, ei, tu precisa aprender uma coisa nova. É só isso. Só. E muitas vezes, eu não vou dizer todas, porque sempre e nunca não existem, mas na maioria das vezes, o nosso sucesso ele está escondido nas coisas que a gente não quer fazer. Exatamente. Eu sei que dá medo, eu sei que a gente fica indeciso. A gente, agora estando no Infinity, a gente se aproximou mais de ti, da Rose, da Ecodip, né? O que é mais lindo de ver é que vocês são exatamente o que vocês falam. Verdade. Então, assim, não precisa ter medo, a gente pode confiar, porque realmente o Matheus, a Rose e a equipe, eles são exatamente o que eles falam. Não tem mentira, não tem. É exatamente isso, essa pessoa que vem transformando vidas. E a gente, cada imersão que a gente vai, agora no encontro, a gente vê
o quanto tu transformou a equipe do Mini Restaurante, transformaram a vida de um jeito assim, ó. Então, pessoas que tiveram resultado mesmo, sabe? E eu sei que o medo bate, mas teve gente que teve resultado. Então, por que que tu não pode ter, entendeu? É só correr atrás, meter a cara, e é isso. Não tem segredo.